Olá! Começa agora o programa Questão de Ordem, um espaço para você conhecer melhor os projetos e demais trabalhos realizados pelos vereadores de São José do Rio Preto. E nesta edição, a nossa convidada é a vereadora Márcia Caldas, do PL. Vereadora, muito obrigada pela participação. Eu agradeço o espaço, sempre é bom a gente estar batendo um papo e apresentando também todo o trabalho que é feito, né? Vereadora, eu começo falando desses primeiros meses de mandato, né? Que avaliação a senhora faz da atuação do seu gabinete e também da atuação da Câmara de uma forma geral? Bom, 100 dias de bastante empenho, bastante trabalho e também de muito contato, né, com a população em geral, muitas indicações, a gente recebe indicações de todo tipo, da educação, da saúde, serviços gerais, isso como todos os vereadores estão recebendo. E a gente também tem esse trabalho. Então, é algo que a gente está participando de reuniões, audiências públicas, conversando com os secretários, que é importante a gente ter esse contato para se aproximar, para poder levar todas as demandas que vêm, até porque o vereador está ali justamente para isso, para atender a população. Então, principalmente agora, nos 100 primeiros dias, a gente sabe que existe um anseio da população também de tudo que está aí no município, que precisa ser melhorado, que precisa ser olhado. Então, o trabalho do gabinete é um trabalho bem dinâmico, né, incessante. São assessores que têm o mesmo perfil, né, da vereadora, e isso é muito bom, porque a gente trabalha com pessoas que têm o mesmo perfil. Então, é dinâmico. Dizer a palavra mais certa, é um gabinete dinâmico e é um trabalho que não para. E isso é muito bom. Vereadora, este é o segundo mandato da senhora. O primeiro foi em 2017, 2017 a 2020. A senhora retorna agora à Câmara, numa Câmara nova, com 23 vereadores. E naquele primeiro mandato eram 17. Que mudanças a senhora conseguiu identificar a partir desse aumento das cadeiras? E como é que a senhora vê isso para a cidade? Bom, é uma sessão mais dinâmica, porque temos mais vereadores, claro, e também temos vereadores jovens. Isso dá um diferencial muito grande. Eu falo que o jovem, ele sempre tem uma atitude diferenciada, né, daquele vereador que está há mais tempo, mais experiente. Então, é uma dinâmica assim diferenciada de 2017. Isso eu vejo. E outra dificuldade, não que seja uma dificuldade, mas que é uma ausência de 2017 para agora, infelizmente, a representatividade feminina, né? Que em 2017 nós estávamos em 3, eu, a vereadora Karina e a vereadora Cláudia de Júli. E esse mandato agora, somente uma vereadora. Mas eu não tenho dificuldade de trabalhar com todos eles. A gente debate, a gente tem opiniões diferentes, cada um tem a sua opinião, mas é algo que é sempre para construir. Eu vejo que, por mais que às vezes a sessão se alongue um pouco, é porque existe debate, existe discussão, e isso é importante. Isso é muito importante. É isso que faz com que dê bons resultados. Vereadora, a senhora citou a representatividade feminina e eu queria saber como é que é esse sentimento para a senhora. Ao mesmo tempo que a senhora está aqui como a única mulher eleita, ocupa um lugar na mesa diretora, mas ao mesmo tempo olha para o lado e não encontra uma outra mulher, às vezes para propor até uma discussão que seja mais específica da causa feminina, por exemplo. Como é que a senhora lida com esse sentimento, né? E o que a gente pode fazer para mudar, para que o Preto tenha mais representatividade feminina nessa casa nos próximos anos? Isso afeta bastante, né? Quando nós olhamos aí que a nível Brasil nós perdemos muito espaço de representatividade feminina. E aqui em Rio Preto, uma surpresa muito grande. 23 cadeiras e apenas uma mulher eleita. Então, para mim, é muito orgulho estar aqui, mas também é uma dificuldade. Quando você disse de debater, discutir, porque nós temos as pautas femininas e muitas vezes essa ausência de mulher faz com que o debate não seja tão equilibrado. Então, trabalhar. Eu acho que agora é trabalhar,
reunir mais mulheres, buscar saber quais são os pontos que a gente tem que fortalecer. A gente sabe que, infelizmente, não existe o mesmo apoio para a candidata mulher como existe para o candidato. Isso é histórico, né, vereador? Isso é histórico, não adianta. E eu passei por isso durante a campanha, vendo a falta de apoio às mulheres que estavam, porque nós tínhamos muitas mulheres disputando a eleição, né? E mulheres com trabalho, com representatividade já em áreas aí da luta da mulher. E, infelizmente, essas mulheres não foram eleitas. E a cultura, né? Nós somos o maior número de mulheres eleitoras aqui em São José do Rio Preto. E a cultura de não votar em mulher. Então, nós precisamos mudar isso. Um trabalho que eu quero, assim, dar sequência é estar reunindo as mulheres, fazer rodas de conversa, fazer debates para que a gente insira nas mulheres. Não precisa ser as mulheres que vão se disponibilizar aí no próximo mandato para ser candidata, mas que essas mulheres multipliquem, sejam células, né, para que a gente possa fortalecer a luta da mulher e a representatividade, porque não adianta a gente ter mulheres como cota. Isso aí eu sempre falo. Mulher entrou na política, não queira ser cota. É para valer. É para valer mesmo. Mas esse para valer nós temos que ter apoio. Se não tem o mesmo, a balança não tem equilíbrio, então fica muito difícil. Então, trabalhar muito a conscientização das mulheres, dos jovens, né, dos idosos, da importância de votar em mulher, porque muitas pautas das mulheres ficam mais difícil de você reunir forças e tocar para frente. Então, eu sinto falta, sim, de mulheres aqui justamente para esse debate, né? Para a gente poder estar reunida, porque éramos 3, ficou 2 e agora 1. Então, nós estamos regredindo. E isso, a gente vê cidades aqui no entorno de São José do Rio Preto, tem 4, 5 mulheres numa Câmara de número de vereadores bem menor. É verdade. Bem menor. Então, o que acontece em São José do Rio Preto? Nós precisamos trabalhar essa realidade, essa conscientização de votar em mulher. Porque a mulher, ela tem trabalho, ela tem conhecimento, ela tem luta, ela tem representatividade e ela faz a diferença quando você tem mulheres na Casa de Leis. Então, é importante, seja a nível estadual, federal, nós precisamos melhorar cada vez mais. Ampliar essa participação. Sim. Vereadora, a senhora é presidente da Comissão Permanente dos Direitos da Mulher aqui da Casa e tem um projeto da senhora recente que cria aqui no município o Programa Municipal de Incentivo à Contratação de Mulheres em Situação de Vulnerabilidade. Conta pra gente como é que surgiu a ideia para essa proposta e como a senhora propõe que esse programa funcione. Na verdade, isso é a realidade que a gente vê na sociedade, no mundo do trabalho, a dificuldade das mulheres. E quando a gente fala mulheres em vulnerabilidade social, a gente fala de mulheres mães solos, mulheres que são vítimas de violência. E elas não conseguem sair desse círculo, precisam de oportunidades. Eu sempre digo que um trabalho, você ter uma renda, isso dignifica, você conseguir sustentar a sua família, ajudar, isso faz a diferença. Então, isso surgiu da necessidade que a gente enxerga e tem muito. E também buscar capacitação. Quando a gente fala de colocar essas mulheres numa oportunidade de emprego, a gente fala no geral, de dar oportunidade de capacitação, de valorização, sem assédio, porque hoje a gente tem muitos problemas, né, no mundo do trabalho, assédio. Hoje é algo que mexe muito com as pessoas e acaba levando as pessoas para um outro círculo de vida, que não é o aceitável. Okay. Então, hoje, esse projeto ele vem justamente para buscar melhorar. A gente sabe que resolver, muitas pessoas falam assim, é um projeto que vai resolver o problema. A gente sabe que resolver o problema... É mais complexo, É mais complexo, mas vai ajudar a mudar. A gente mudando, é isso que nós precisamos. Nós precisamos ir mudando o perfil das mulheres que estão aí nesse círculo de desvalorização, que muitas vezes
desanimam, decidem mudar a sua vida para pior por falta de oportunidade. Quando a mulher tem um emprego, ela é valorizada, ela chega, recebe o seu salário, consegue lidar com a sua família, você mudou já. Se você mudar numa família, isso já vai fazendo Isso repercute, né? Vai repercutindo. A gente precisa valorizar. E é duro, porque a mulher, ela acaba, quando está nesse círculo, acaba entrando ou com o companheiro em drogas e vai perdendo toda aquela finalidade da família, da mãe, daquela mulher que um dia sonhou com um futuro diferente. Então, nesse projeto, a gente busca dar incentivos para as empresas para que elas contratem, não só contratar. Eu falo assim, nesse momento, a gente vê também outras necessidades quando você coloca pessoas com necessidades especiais. Não é cota. Não é você colocar a pessoa para cumprir uma lei, cumprir uma cota. É você inserir essa pessoa com qualidade, dar condições... É ser efetivo, efetivo. Né? É dar condições para essa pessoa crescer profissionalmente, crescer como ser humano, como mulher. Então, eu acredito que esse projeto aí nós vamos conseguir trabalhar. É a pontinha do iceberg. É a gente fazendo mudanças pouco a pouco para a gente chegar em uma realidade diferenciada, porque hoje a gente vê a situação das mulheres aí e é difícil. É difícil você olhar muitas mães de família que às vezes já estão abandonando a vida e a gente precisa resgatar tudo isso. Vereadora, a senhora falou da possibilidade de incentivo às empresas que contratem essas mulheres. Que tipos de incentivos são esses? Agora, passando para o governo regulamenta, né? Então, são incentivos sociais, incentivos fiscais, que aí a própria prefeitura, né, o executivo vai regulamentar. Tá certo. Vereadora, a senhora é presidente do Sincomerciários, do Sindicato dos Empregados do Comércio, com uma atuação super conhecida na defesa dos trabalhadores desse segmento. E aqui na Câmara também, porque a senhora é presidente da Comissão do Emprego e do Trabalho, defendendo aí os trabalhadores que vão além do comércio, né? E eu queria saber da opinião da senhora. Tem chegado aqui à Câmara muitas reclamações dos funcionários das empresas terceirizadas que prestam serviços ao município, né? Na experiência da senhora, como que isso pode ser solucionado ou esses problemas minimizados, né? Como que o município pode tentar buscar, não sei se são outros modelos de contrato, né? Mas que outras vias são essas para garantir os direitos desses trabalhadores? Bom, esse problema ele já é de muitos anos, muitos anos. Em 2017 a 2020, a gente participou muito dessa situação, empresas terceirizadas com contratos com a prefeitura que são fragilizados, porque na hora do recebimento é o trabalhador que fica sem os recursos, com atrasos, acabo dizendo até exploração, porque é difícil. Você trabalha, entrega algo de um lado, e em contrapartida você tem que receber por aquilo, e receber na data certa, o valor certo, sem atraso. E muitas vezes as empresas terceirizadas, elas não agem assim. Então, em 2017, 2018, até 2020, a gente teve muitas reuniões, conversas também com o executivo sobre essa situação. Agora, eu vejo que o que o executivo precisa formalizar, talvez, um contrato que tenha algumas punições, né, para essas terceirizadas quando elas descumprem o direito do trabalhador. Que quando você fala no privado, como presidente do sindicato, nós temos uma convenção coletiva que rege todos os direitos dos trabalhadores. E eu sempre digo, siga o que está ali, porque se você descumprir, você vai pagar mais caro. Só que com as terceirizadas é bem difícil, porque mesmo que você movimente um processo, o trabalhador ele deixou de receber por aquilo e isso vai arrastar anos e anos e anos. E ele precisa daquele dinheiro agora, né, vereador? Ele precisa daquele dinheiro. As terceirizadas recebem um valor bem maior do que aquilo que elas repassam para os trabalhadores. Então, muitos trabalhadores terceirizados, às vezes por falta de opção,
vão trabalhar nas terceirizadas com a esperança, né, de ter um trabalho digno, de receber, mas não é isso que a gente vê. Então, por isso que sempre nós estamos em cima, buscando conversar com os trabalhadores terceirizados, conversar com os sindicatos. Foi uma ação também que agora no começo a gente teve com o executivo, onde eu levei sindicatos para estar conversando com o prefeito, para estar passando qual é a realidade, principalmente os sindicatos que representam os trabalhadores terceirizados. Sindicatos que representam trabalhadores de creche, de escola, de transporte escolar, para mostrar a necessidade também, né? Então, ali o executivo tem que trabalhar com mais segurança para os trabalhadores. Na forma desses contratos que são feitos com a prefeitura. Por mais que é passado assim, que sempre tem uma reserva para garantir, a gente sabe que essa reserva ela não vai suprir aquilo que pode acontecer no futuro. Entendi. Da empresa simplesmente criar um passivo e, no final, quem fica na mão são os trabalhadores. Então, a gente precisa, como comissão também do trabalho, a gente está sempre reunindo, conversando, para que a gente minimize essa situação. Tá certo. Porque é uma situação que se arrasta, né? Terceirizados é uma situação que se arrasta. A gente viu e vê como está serviços gerais. Por que está assim? Falta de funcionários terceirizados, ganham poucos, exercem uma função que acaba sendo um pouco forte demais, insuportável às vezes, né? Trabalham muito na rua também e depois não recebem por aquilo que foram contratados. Isso é muito difícil. Vereadora, tem um trabalho da senhora também, um projeto relacionado mais à inclusão social e também ao esporte. A senhora tem uma proposta que declara de utilidade pública a Associação Rio Preto Vailers. Conta pra gente um pouquinho dessa proposta, qual que é o objetivo dela? Bom, o Rio Preto Vale já foi algo que a gente teve contato em 2016 e viemos trabalhando porque conhecemos o projeto lá em 2016, já foi apresentado o projeto, como seria trabalhar com jovens, com idosos, dentro do esporte. Que a gente sabe que é no esporte que a gente consegue resgatar muitos jovens, né? Para dar também a opção, né, dele escolher uma vida diferenciada. Diferente. É isso. E junto com o esporte veio o projeto. E de lá para cá a gente continuou trabalhando, conseguimos uma área onde o Rio Preto Vailers também atuou, sendo campeão, pentacampeão. Nós temos o Rio Preto Vailers, que é um futebol americano e que está representando muito bem Rio Preto. Mas junto com o esporte, o que mais nos chamou a atenção era o projeto que eles tinham. Social, né? Projeto social. E começamos esse ano com o projeto social. Já tem 100 crianças fazendo trabalho. E é muito bacana, trabalha de crianças de 6 anos até 16 anos. Olha só. E treinamento, trabalhar com eles também na escola, porque todo esporte tem o outro lado que você acompanha como é que está na escola, qual é a dedicação, tem que tirar boas notas, principalmente essa cultura do futebol americano, você tem que estar bem na escola, você tem que estar acompanhando bem a escola, não ter ausência, e isso tudo é compartilhado lá dentro do projeto. Começou com as crianças, nós estamos ainda, lá tem vestiário, tem iluminação, tem tudo, e devagarzinho a gente vai crescendo. Nós temos uma parceria com o deputado Mota, que também encaminha as emendas, até hoje todas as emendas que vieram, além de algo que veio também do município para a área onde se localiza, nós temos também essa parceria com o deputado Mota, que nos ajuda muito. E esse projeto só foi realmente realizado devido às pessoas que acompanham, ao time que acompanha. Você vê, são vários atletas, são as mulheres também que praticam. Então, é algo que a gente precisa mudar. Eu acho que só o Poder Executivo não dá conta de fazer mudanças na cidade. Então, por isso, nós precisamos desses projetos sociais para que encampem, né,
essas pessoas que estão aí esperando ajuda, porque o mais interessante é você ver essas pessoas virem assim, de boa vontade, sabe? De olhar, de ter uma esperança, de ter uma mudança, de ser um atleta no futuro, se espelham, né? Hoje nos craques que nós temos, então tudo isso é uma mudança de vida. Bacana. Então, esse projeto social do Rio Preto Bailes é algo que a gente trabalha bastante e se vierem outros, a gente também vai estar trabalhando, porque é o caminho que a gente encontra também para ter mudanças. Eu sempre acredito que só o Poder Executivo não faz. Não podemos deixar só para o município. As empresas precisam fazer a diferença, todos precisam fazer a diferença. E com a declaração de utilidade pública, a associação pode fazer parcerias, requerer verba, né? Abrir todo um leque de possibilidades adicionais, né? Esse é o mais interessante na utilidade pública, a gente poder abrir mais esse leque para que eles possam receber também recursos para poder crescer o projeto. Vereadora, além dos projetos protocolados aqui na Câmara, agora recentemente os vereadores têm um outro caminho também para ajudar projetos, instituições, né? Que são as emendas impositivas. A senhora já pensa para quais instituições ou setores pretende destinar a verba que cabe ao seu gabinete, à sua atuação? Eu entendo que essa emenda impositiva foi algo que veio para beneficiar a população, mas principalmente fortalecer o trabalho do vereador, né? Porque o vereador, ele tem contato e real. A gente visita as instituições, a gente vê as necessidades, a gente vê o trabalho, foca naquilo. Eu já, como todos os outros vereadores, também receberam a visita de várias instituições, claro, todas elas trabalhando para que venha também um pouco de recurso para poder fomentar aquilo que a instituição precisa. E não diferente dos demais, é claro que a gente tem algumas instituições que a gente já trabalha há algum ano, porque mesmo antes de ser vereadora, de entrar no mundo da política partidária, eu como presidente do sindicato, a gente já estava envolvido, né, com muitos projetos sociais que sempre precisaram da parceria, da ajuda. Então, a gente já vem também com várias instituições que têm um projeto maravilhoso, que faz a diferença. A gente tem aí, não vou citar, porque se eu citar... Sempre falta alguém vai ali, faltar né? alguém. Mas são muitos projetos sociais que têm aí, instituições sociais, que a gente já ajudava, como sindicato, como federação, e agora, principalmente, né, com a emenda impositiva, eu fico muito feliz de poder ter essa emenda impositiva e poder repassar para ajudar as instituições. Então, com certeza, a gente já está trabalhando. É difícil, porque a gente sabe que tem Muitas precisam, né? Muitas precisam, mas também, assim, se a gente for olhar que nós temos 23 vereadores e todos têm a possibilidade de ajudar, então eu acredito que todas as instituições possam ser de alguma forma contempladas. De alguma forma contemplado. É claro que não dá para você... Eu tive uma visita assim, numa instituição que o presidente ainda falou assim para mim: eu gostaria de saber se a senhora vai mandar toda a sua emenda impositiva para a instituição. Eu falei, claro que não, mas com certeza a instituição vai ser prestigiada com a emenda impositiva, como muitas outras que têm trabalho e necessidade serão. Vereadora, nós falamos aqui dos projetos recentes da senhora, mas gostaria de relembrar um pouquinho do legado que a senhora deixou lá do primeiro mandato. Leis que foram aprovadas lá de 2017 a 2020, que estão em vigor. Queria começar falando, por exemplo, tem a campanha Agosto Lilás, a senhora também tem uma lei que obriga a instalação de fraudários em shoppings. Conta pra gente um pouquinho dessas principais leis que são lá de trás, mas que estão fazendo a diferença ainda hoje na vida da sociedade aqui em Pretense. Então, o Agosto Lilás veio da necessidade mesmo da gente fazer um trabalho de conscientização e prevenção da violência à mulher. Então, quando nós criamos essa lei, nós fizemos um trabalho muito forte, nós fizemos uma major,
a Major Denise da Bahia, ela cuida da patrulha da Ronda Maria da Penha, em Salvador, que é onde tem mais violência nesse estado. Então, nós trouxemos para cá, nós fizemos um trabalho bacana, que foi com escolas, escola particular, estadual, municipal, com jovens, onde ela falou, assim, foi uma dinâmica muito gostosa, uma fala sobre a violência da mulher, a situação que a gente estava passando também, que nunca é minimizada, sempre é muito mais forte do que a gente imagina, né? E ela passou para esses jovens e foi até interessante na época que um dos jovens de uma escola, ele conseguiu ver que uma tia dele estava num círculo de violência. Ele conseguiu, com tudo aquilo que foi passado, ele conseguiu enxergar, conseguiu conversar com a tia e até levá-la a fazer uma medida protetiva. Então, a gente vê que essas leis, quando a gente fala... Eu tive uma situação aqui que um vereador falou assim, daqui a pouco, todo mês, vai ter cor. Eu falei, não precisava ter cor se a gente tivesse a consciência que a gente tem que fazer esse trabalho constantemente, né? Não é a cor que vai mudar. O que vai mudar são as atitudes das pessoas. Quando a gente faz uma lei, principalmente de prevenção, de conscientização da violência, e a gente faz esse trabalho. Nós saímos para as ruas, foi muito bacana a gente ouvir motoristas de caminhão falar, esse trabalho tem que ser feito, porque essa violência tem que acabar. Não dá para ver as mulheres sendo agredidas, atacadas e mortas, até a morte, né? Então, foi um trabalho gostoso, foi uma semana que a gente teve aqui, mas depois a gente continuou, porque isso nunca acaba. Nunca passa. Nunca acaba. Você faz aquele trabalho ali... concentrado, né? Naquele mês, naquele mas mês. o trabalho é anual, né? É anual, não dá para parar. Você sempre tem que estar conscientizando, você sempre tem que passar alguma coisa para que as pessoas vejam que elas são também importantes na mudança. Né? É você conversar com seu filho, é você tratar na escola do assunto também. Então, foi um projeto que virou uma lei, e uma lei que a gente não pode esquecer, que sempre tem que estar diariamente, constantemente. Isso a gente tem um trabalho também com a Secretaria da Mulher, que é importante. E do fraudário, foi assim, uma procura de homens. Você vê como que vem as coisas para a gente, né? Foi uma colocação de um pai separado e que tinha 2 filhas meninas, e toda vez que ele ia no shopping, quando ficava com as filhas, a dificuldade dele levar as meninas. Aos sanitários, né? Não poderia entrar. Então, foi quando a gente trabalhou a lei. A gente sempre procura ver a legalidade da lei. E esse projeto virou uma lei que hoje é muito usada. E você sabe que eu viajo bastante, né? Tanto pelo sindicato como pelo gabinete também, quando a gente tem algo para conhecer fora. E tem amigos que são vereadores que me pedem, né? Tem como a senhora passar para mim a lei, o projeto, como é que foi e tal, porque é interessante. Então, hoje nós temos shoppings, lojas que têm a mesma dimensão de um shopping, lojas grandes, magazines, né? Grandes, que tem. E a gente vê como isso é bem usado. O pai entra com tranquilidade com a sua criança, ou para trocar tal. Coisas que não acontecia, porque se ele fosse num banheiro masculino, ficaria um pouco estranho, né? Ainda mais quando desconfortável, né? As crianças. Então, é uma lei que é respeitada. Não foi uma lei que nós tivemos que ir atrás com o PROCON, como aconteceu com a lei de cinema, para que fosse cumprida. Todos se adaptaram bem, tem um espaço, é usado, então é algo que agregou na vida de toda a população. A senhora citou do cinema diz respeito à gratuidade dos idosos, né, no acesso às salas de cinema, Sim. Isso? Foi uma lei bem discutida, houve a DIN, os empresários da área de cinema, do setor, entraram também na justiça, nós debatemos bastante, fomos para a mídia, teve muita demanda
mas também teve muita discussão. E também quando nós conseguimos que fosse aprovada, depois de todo o trâmite, de toda a discussão, dia a dia e tal, e foi aprovada e realmente se tornou a lei, foi sancionada, veio a pandemia. Aí, com a pandemia, a gente não pôde divulgar, porque os cinemas estavam fechados. Exato. Todo lugar que tinha aglomeração, é claro, não tinha como as pessoas utilizarem. Então, acabou ficando aí quase 2 anos sem se usar. E depois nós começamos, mesmo não sendo reeleita, a gente continuou fazendo o trabalho junto com a população. E aí nós observamos que a lei não estava sendo cumprida, uma lei que estava inócua. Os cinemas não estavam utilizando. E foi quando nós também entramos com o PROCON, fomos até todos os cinemas. O primeiro que se adequou e quase não deu problema foi o do shopping da Cidade Norte, que eu conversei com o Zé Luiz Tarraf, né? O Luiz Carlos Tarraf. E aí a gente adequou bonitinho e depois fomos para os outros e adequamos. Então, hoje, a lei existe, é muito bacana. Todas as pessoas, é até bom falar que o meio que as pessoas vão ouvindo, a gente sabe Vai que essa entrevista, né? Também é passada várias vezes e acaba divulgando, e quem ouve divulga, que as pessoas com mais de 60 anos, em qualquer cinema da cidade de Rio Preto, somente com o documento, só ir na bilheteria e ela pode retirar, né, o seu bilhete para poder assistir qualquer filme. E na campanha nós levamos projetos. Isso é muito bacana para os projetos que trabalham com idosos. Olha só! Porque você leva cultura, interação, você leva aquilo que muitas vezes eles não têm. Tem pessoas que nunca foi no cinema. E nós levamos projetos, mais de 50 pessoas no cinema, tudo mais, 60 mais. E foi uma tarde bem diferenciada e, assim, eu sou uma pessoa que já tenho mais de 60. E você vê aquelas pessoas que, às vezes, eles vão no projeto para buscar se confraternizar, fazer amizade, aprender coisas diferentes, dar vida à sua vida. E quando eu vi eles entrando no cinema, todos felizes, com pipoquinha, tal, conversando. E aquele dia eles foram assistir um filme que, assim, eu falei, pegou muito naquilo que acho que eles vivenciaram durante todos os anos, que foi a vida do Silvio Santos. Eles estavam na empolgação e depois daquilo que eles foram no cinema, eles aprenderam que podem ir Eles quando têm esse quiserem. direito. E eu andando no cinema lá, eu conheci muitas pessoas, 60 mais, que utilizavam a lei já. Olha só. E eu encontrei um senhor que ele falou assim, eu venho no cinema de segunda-feira e eu fico até a última sessão. Ele assiste ele vai todas as salas. Fazendo a sequência. Ele falou, é um dia que eu tiro, assim, para eu relaxar, para eu conhecer. É cultura que às vezes não tinha acesso. Então, é muito bom. Todas as pessoas, 60 a mais, de segunda-feira pode ser feriado. Me perguntaram como 21 de abril caiu na segunda-feira, feriado. Normal, você vai lá na bilheteria, somente com o seu documento e você é liberado. Não tem nenhum entrave, não tem nada. Inclusive, a lei ela é fixada bem ao lado da bilheteria. Então, não tem problema. É uma lei que a gente também trouxe de outras cidades, de outro estado. E, para nossa surpresa, quando foi assim, tão debatida, questionada. E hoje, eu acho que os próprios empresários da área vê que é um movimento que eles não tinham. Porque, muitas vezes, a pessoa 60 mais, ela vai com um neto, ela vai com uma colega, ela vai com alguém que gera uma venda de um ingresso, de um bilhete. Olha só. Então, é algo muito bacana. E isso, principalmente os projetos, eu falo, eles têm que saber que tem esse direito, que é lei e é para ser usado. Vereadora, eu vou fazer um breve resumo da sua trajetória profissional. A senhora agora é vereadora, presidente dos Sincomerciários, inclusive é a terceira vez que ocupa a presidência, é isso, Sim. Né? A senhora também é vice-presidente da FEComerciários, que é a Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo, integra a tesouraria da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio,
é conselheira no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Governo Federal. Queria saber, Márcia Caldas, o que mais a senhora almeja profissionalmente, seja na área sindical, seja na área política? Olha, profissionalmente, eu sempre fui uma pessoa que agarrou as oportunidades e sempre buscou. A gente tem que ocupar aquele espaço que é nosso por direito. Eu entrei no sindicato como sendo a primeira mulher presidente de um sindicato de quase 100 anos. Isso 2009, né, lá? Isso, e não é fácil, porque o mundo sindical, ele também é muito mais masculinizado do que para as mulheres. Hoje a gente já tem um diferencial, para você ver, na minha diretoria hoje eu tenho 50% de homens e 50% de mulheres. Que interessante. Quando lá atrás a gente era nem 10%, né? Então, isso é muito importante. E lógico que você tem que ter uma postura firme muitas vezes. Muitas vezes eu tive que bater na mesa, muitas vezes a negociação é difícil, é desgastante, se arrasta por anos, por meses, trabalhadores não entendem, você tem até a revolta, né? Acaba sendo uma revolta dos trabalhadores. Você tem que ser forte dos dois lados. Dos dois lados é bem difícil, mas é algo que me completa. Eu sempre fui uma pessoa que teve na representação de trabalhadores, às vezes eu nem fazia parte daquele sindicato, mas eu estava lá apoiando, ajudando os trabalhadores, grávida. Hoje meus filhos têm 35 anos, a Natália vai fazer 33, eu tenho o Lucas e a Natália, e eu grávida muitas vezes estava como bancária, estava trabalhando, mas estava reivindicando também, lutando pelos direitos. E isso foi me dando uma capacidade também de entendimento para presidir um sindicato tão grande, né, representando 40 mil trabalhadores na Rio Preto e região. É um sindicato bem representativo. E com esse trabalho do sindicato, durante esses anos, a gente sempre foi muito envolvido com a federação. A federação, ela tem, embaixo do guarda-chuva dela, 72 sindicatos dos comerciários no estado todo. E o Sim Comerciários de Rio Preto é um dos pilares da federação. Então, todo o trabalho feito pela federação tem uma participação forte, efetiva dos Sim Comerciários. Hoje nós temos eixos, são 10 eixos da Fênix, que a gente trabalha com esses eixos de capacitação, de eventos, jurídico. Então, é muito bacana essa separação. E eu também sou coordenadora de um eixo desse também, que são eixos de eventos, né? Que a gente faz eventos grandiosos, como nós fizemos agora para 8 de março, em comemoração à mulher. Nós tivemos 4 mil mulheres nesse evento em Avaré, onde a gente trabalha bem. Então, para a federação, eu comecei como diretora social, cuidando da parte social, que também é algo que me dá muito prazer, né? Me agrada trabalhar nessa área, mas a gente sempre caminhou para ter o lugar de valorização também do sindicato. O Sindicato de São José do Rio Preto é um dos 4 maiores sindicatos do estado, né, em representatividade. E aí, claro, recebeu o convite para ser uma das vice-presidentes da federação. Para mim foi muito importante, mas principalmente gratificante, né? Ver que todo o trabalho realizado pelo sindicato realmente foi reconhecido pela FEComerciários, que o nosso presidente é o deputado federal Luiz Carlos Mota. E a gente faz um trabalho muito forte lá, porque a federação é forte, tem uma representação muito grande. Então, dali também eu fui convidada para fazer parte da diretoria da CNTC, que é a Confederação Nacional, com o presidente Mota, que ele é também o presidente da confederação. Lá eu sou segunda tesoureira. Lá nós trabalhamos a nível nacional, são presidentes de federações que fazem parte da confederação. Então, tanto comércio como serviços. Em Brasília, a gente tem as reuniões, a gente tem as deliberações, tem um trabalho que é muito forte, feito em Brasília, porque a confederação ela é localizada em Brasília, onde nós precisamos fazer um trabalho político frente ao Congresso,
porque são muitas pautas que a gente enfrenta de demandas dos trabalhadores. Às vezes o trabalhador, na base, não tem a noção da importância do sindicato, trabalho, né? do Lá trabalho na que é frente, feito. né? Então, muitas vezes em assembleia que eu faço, eu procuro colocar para o trabalhador a importância do sindicato na vida dele, porque o trabalho não é só aqui na base, você vê, tem um trabalho muito forte. Se a gente não tiver uma confederação e representação em Brasília, como nós ficamos com os projetos que impactam, que nos interessam, que a gente leva a demanda, como no evento da mulher, nós tivemos 12 deliberações que vão ser trabalhadas nos sindicatos, mas principalmente no Congresso. Olha só. Onde nós precisamos levar para o Ministério das Mulheres. Então, é um trabalho, assim, entrar na política partidária foi um trabalho feito na política sindical, que nós enxergamos a necessidade de estar nas casas de leis, que são lá que se resolvem, tem as mudanças que impactam, né? Impactam muito a vida dos trabalhadores, das mulheres, dos idosos, que é as nossas pautas, né, principalmente. Então, isso fez a diferença. E no Conselho de Desenvolvimento Econômico, no CDS, também eu sou uma representante pela CNTC. Ok. E estou no grupo de combate à fome. É um grupo formado por muitas pessoas, empresários, dirigentes sindicais, pessoas representando grupos sociais. É maravilhoso. É maravilhoso. E o que mais você quer, Márcia, fazendo tudo isso? Que futuro é esse de Márcia Caldas? Então, eu quero também dar muita atenção para minha família, para os meus netos, sou avó. Eu falo que a parte mais importante de tudo isso é eu poder coroar com essa felicidade de ser mãe e de ser avó, né? Isso é muito bom. E, assim, a minha família, ela não é muito participativa de estar nos locais. Mas é uma família, assim, que me acompanha muito. Apoio. Como meu marido sempre diz, ele fala, vai que eu estou aqui, estou rezando por você. Eu me emociono porque a gente tem família, a gente às vezes deixa a família, muitas vezes. Muitas vezes a gente deixa a família... Eu imagino, porque com essa agenda tomada mesmo, né? Tomada, mas eles respeitam, eles entendem, A minha neta é uma xerox da avó, viu? Se ela continuar assim, ela é bem solta, faz amizade fácil, busca saber, tem interesse em saber o que é tal palavra, o que isso significa, o que você faz lá. Então, tudo isso, o que mais me deixa feliz é deixar um legado, né? Deixar um legado para as pessoas, para as mulheres, para os trabalhadores da nossa luta, da nossa representação, que a gente pode mudar. Você vê, eu sou funcionária de supermercado. Eu vou fazer 37 anos de atacadão. Sei de todas as dificuldades dos trabalhadores, principalmente da área de supermercados. E que é desgastante, que trabalha sábado, domingo, feriado, trabalha à noite, mas a gente tem a oportunidade de também crescer profissionalmente e ocupar espaço como eu estou ocupando. Mas, para isso, a gente não pode ter medo de enfrentar. E precisa da oportunidade. Precisa da oportunidade e você está pronta ali. Não, eu estou pronta, eu posso ir, eu posso representar, eu posso fazer. A gente pode tudo, a gente pode tudo. A gente tem que ter confiança naquilo que a gente faz. E isso é algo que eu tenho. A gente, claro que às vezes você tem, falar assim, eu não tenho medo de... não seria nem medo, seria assim... você não ter conhecimento. Por exemplo, quando eu fui primeira vez fazer um trabalho sindical fora do país, eu fiquei assim, meu Deus... Como faço isso agora, Como eu faço isso agora, né? E aí você chega lá, você vê que não é aquilo que você imaginava que ia ter tantas dificuldades. Mas eu não sei falar inglês, eu não sei o básico, né? Que o básico você não vai em lugar nenhum com o básico. Mas você chega lá, tem os tradutores, você vai entender perfeitamente o trabalho que está sendo feito, você vai colocar qual é o trabalho que está sendo feito no seu país
representando os trabalhadores. Então, é muito bom, é muito bom. Coragem. É coragem, é coragem. Você ir, você enfrentar e ter apoio das pessoas, né? Se você... Hoje eu falo assim, eu tenho que ser uma pessoa que apoia. É a gente saber trabalhar isso também, não ficar só pra gente. Porque a vida da gente é uma passagem. Nós estamos aqui com uma viagem, uma passagem, que a gente sabe que o caminho é longo. E o que a gente vai deixar para as pessoas é mais importante do que tudo isso que a gente enfrentou, das dificuldades, dos desafios, mas principalmente da luta, né? Mostrar que todo mundo é capaz, todo mundo pode, independente de cargo, de cor, de ideais, a gente pode. Isso é importante demais. Então, eu fico muito feliz. Não me sinto cansada. Às vezes as pessoas falam assim, mas você não se cansa? Não. Eu não me canso. E muitas vezes eu estou em casa à noite, é à noite que a cabeça funciona, aí anota ali. Às vezes eu falo assim, pessoal que trabalha comigo, gente, eu não estou pondo vocês trabalhar à noite, não. É só um lembrete para no outro dia, para eu não esquecer que eu pensei nisso, que dá para fazer isso, a gente pode fazer isso. Então, é muito bom. Eu agradeço sempre a Deus por me dar oportunidades, porque a gente precisa ter a oportunidade para poder mostrar aquilo que a gente é capaz também. Bacana, que belo recado, que belo ensinamento, vereadora. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, sempre é bom a gente estar podendo ter um espaço desse, né? E vamos conversar mais vezes, com certeza. E vamos ter um mandato abençoado, de muito trabalho, de muita luta e de muita representação para as mulheres. E eu tenho certeza que nós vamos avançar e vamos ver mais mulheres nessa Câmara Municipal aqui em São José do Rio Preto. Com certeza. Bom, esta edição do Questão de Ordem fica por aqui. Se você quiser rever este programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Todas as informações sobre os projetos que tramitam aqui na Câmara você encontra no site do Legislativo, o riopreto.sp.leg.br. Eu aproveito para deixar alguns contatos do gabinete da vereadora Márcia. O e-mail é marciacaldas@riopreto.sp.leg.br e o telefone é o 3214-7756. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela audiência e até o próximo programa.